Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Esse vídeo é um vídeo que eu acho que vai ser um vídeo rápido, é um vídeo especificamente dedicado para pastores evangélicos, ok? Então, se você é pastor evangélico, você pretende ser um pastor numa igreja evangélica, em algum momento você vai se deparar com um pastor adventista do sétimo dia. Então, como é que você lida com um pastor adventista do sétimo dia? Como é que você apresenta, como é que você se apresenta principalmente quando pastores adventistas produzem conteúdos online e alguns membros da sua igreja entram em contato com você sobre algum aspecto, tá? É importante salientar o seguinte: pastores adventistas, e eu aqui vou generalizar na estrutura, mas não vou generalizar na questão da intenção, tá? Isso é bem importante ser dito antes. Na estrutura, pastores adventistas, que são pastores mesmo de igreja oficiais, cuidam de igrejas na organização adventista, esses pastores eles têm uma conexão financeira com a igreja de completa dependência. São pessoas que são dependentes da organização em absolutamente todos os aspectos financeiros da vida deles. Eles são conectados de várias formas, com múltiplos benefícios, eles são conectados de várias formas com relação à própria estrutura familiar deles, né? Esposa, escola para os filhos, etc. O pacote de benefícios da organização adventista é extremamente tentador. Então, quando um pastor adventista se forma no adventismo, ele se forma numa escola de teologia adventista, para o adventismo. Ele não se forma numa escola de teologia para atender outras igrejas. E isso cria um problema muito sério, porque no começo, é óbvio, todos os pastores são ali motivados pela obra, motivados pelas 3 mensagens angélicas, motivados por Ellen White. Isso é muito bonito no começo, mas na prática, quando você se torna realmente um pastor adventista, você começa a enxergar, basta você estudar um pouco a Bíblia, né? Fora um pouco do escopo do adventismo, para você entender que o adventismo tem falhas doutrinárias terríveis, terríveis. E quando eles percebem isso, eles se veem na seguinte situação: ou eu defendo isso aqui e não perco a minha segurança, minha estrutura familiar, minha segurança financeira, minha aposentadoria, ou eu ajo com a minha consciência, ajo pelo chamado que Deus me deu para pregar o evangelho, basicamente. Mas automaticamente isso tem um preço, que é sair e deixar a organização. Então, e geralmente pastores que saem da igreja adventista, pastores que são formados em colégios adventistas, eles têm dificuldade em encontrar emprego em outras igrejas. Eles têm muita dificuldade. Eles precisam passar por um processo de reciclagem, um processo de detox, literalmente, do adventismo, para poderem servir em outras igrejas. Ou muitos deles abrem as próprias igrejas. Isso é muito comum acontecer. Portanto, quando você responde um pastor adventista, na hora que você vai, tanto na internet, qualquer lugar, e-mail, pessoalmente, você precisa ter em mente que essas pessoas, eles não têm outra opção. Eles são literalmente dependentes da organização. Eu conheço muitos pastores que deixaram o pastorado por qualquer razão, às vezes por erros de conduta, às vezes por questões financeiras, às vezes, muitas vezes dentro do adventismo mesmo, até em níveis de presidência, o presidente de uma divisão aí chega e dá um chute no evangelista e coloca o outro que ele quer no lugar dele, e cria todo tipo de situação, por exemplo. Existem situações de fraudes em todos os cantos que as pessoas descobrem. Esses pastores são desligados, ameaçados e saem da obra. Ou muitas vezes nem por nada que eles fizeram de errado, mas simplesmente porque os líderes agora não se interessam mais na posição deles. Então os pastores adventistas sabem o risco que eles estão correndo. Portanto, a defesa é inerente. Eles vão fazer absolutamente tudo, tudo. Eles jogam a Bíblia no lixo, eles cospem na cruz, mas para defender o que a organização defende, basicamente, o que a organização acredita. Com isso em mente, isso é um paradoxo completo, no entanto, é um diferencial de pastores evangélicos. Pastores evangélicos são formados em outras academias, têm a liberdade de liderar igrejas em diversos lugares. Eles têm a liberdade de abrirem as próprias igrejas, eles têm a liberdade de iniciarem seus próprios ministérios, eles podem trabalhar de forma livre. Na verdade, eles são livres para serem ministros, né, do evangelho em qualquer situação. Pastores adventistas não são livres.
Apesar de um pacote excelente de benefícios, os pastores são presos durante toda a sua vida aquele sistema, mesmo que eles não concordem pessoalmente, internamente. Eu conheço, como já disse, muitos pastores que atualmente decidiram que eles não vão pregar mais as doutrinas adventistas. Eles vão pregar a salvação pela graça, pela cruz de Cristo e o que está de fato escrito nos evangelhos. Então, essa é só uma pequena introdução para você entender o contexto, tá? Agora nós vamos para o vídeo e você vai entender como é que a cabeça do pastor adventista funciona e como a linguagem deles é preparada para atrair e para confirmar as mentiras que os membros acreditam e foram, na verdade, induzidos a acreditar. Mas, lembre-se sempre, todos esses métodos, eles fazem parte da manutenção e da proteção própria do próprio pastor. Porque o pastor não pode perder membros, que é o que está acontecendo à torta e direita na igreja adventista. Pastores não podem ter situações complexas dentro da sua igreja, em termos de doutrina, pessoas que não creem em Ellen White. Isso é um problema seríssimo dentro da igreja. Então, coisas como essa não podem acontecer. Então, por isso que essa linguagem que você vai ver agora, ela é destinada para essas finalidades. É uma defesa, ele precisa se defender. Um outro ponto, nem todos os pastores adventistas têm coragem de vir ao YouTube e defender a organização. E muitos desses pastores mais jovens agora, essa geração de pastores mais jovens, eles estão literalmente entre a cruz e a espada. Porque ao sair do colégio, eles anseiam pelo chamado. No momento que eles estão no chamado, eles anseiam por pregar o evangelho. Mas aí chega um momento que eles precisam mostrar resultado, eles precisam mostrar que estão conectados, defendendo a organização, e eles precisam necessariamente de se acoplar, né? Se conectar ao que a igreja defende. Mas, anyway, vamos lá, vamos começar e vamos analisar o que esse pastor disse. E se você é pastor evangélico, se você é evangélico, preste atenção nessa linguagem. Algumas pessoas gostam de criticar a igreja adventista, falar mal de Ellen White, enfim, parece que isso dá visualização, não é? Então algumas pessoas elas sentem a necessidade de quererem aparecer de alguma forma falando mal dos adventistas. Bom, nesse primeiro trecho você já percebeu que a introdução dele é com relação ao ataque. Por que isso? Porque pastores adventistas precisam manter a linguagem de que adventistas do sétimo dia são perseguidos, são vítimas. E na verdade eles são pessoas que vão ser caçadas. E que são caçadas porque são os remanescentes. Agora, eles são caçados por quem? Eles são caçados por outros membros de outras igrejas e religiões. Então, quando você ouve um pastor falando, mas ele está falando mal da igreja adventista, gosta de falar mal, gosta de dar audiência, independente de onde seja, pode ser num e-mail, pode ser numa mensagem de WhatsApp, pode ser num áudio, pode ser num vídeo no YouTube, pode ser de qualquer forma. Esses pastores sempre vão atachar adventista é perseguido e tem um perseguidor. Igreja remanescente é perseguida e tem um perseguidor. Pastores da igreja remanescente são perseguidos porque carregam a mensagem remanescente da única igreja correta que existe na face desse planeta. Okay? Então, a primeira coisa é o ataque pessoal com mensagens de perseguição. Então ele incute isso na mente do membro adventista, porque na prática o adventista, a única segurança que o adventista tem, na verdade, é que ele é perseguido por conta de um decreto que vai acontecer por causa de um dia, que é o domingo, contra o sábado. Então, para esse decreto ocorrer, é necessário haver um inimigo que persegue a igreja, a única. Lembre-se sempre, a igreja adventista acredita que eles são a única igreja remanescente na face da terra, a igreja escolhida por Deus, como alguns membros mais antigos diziam, a menina dos olhos de Deus, né? Então, esse primeiro ponto já deixa claro, ele quer incutir e reforçar essa mensagem, nós estamos sendo perseguidos. Lembre-se disso. Ele precisa abrir o contexto dele dessa forma, porque senão que outro argumento ele vai ter? Ele já nomeia a pessoa, aqui é inimigo, você é remanescente, você é o escolhido de Deus. Basicamente, esse é o começo de toda a conversa de pastores. Tá? Vamos para o próximo. Eu tenho um ditado que eu acho muito interessante que diz assim:
ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Bom, se a Igreja Adventista tem recebido tantas pedradas é porque tem dado bons frutos. Esse outro ponto também é um ponto bem interessante, é bem clássico entre os pastores adventistas, tá? Então, se você é evangélico, pastor evangélico, acostume-se com isso. Pastores adventistas tendem a dar uma carteirada com relação aos resultados, ou supostos resultados, da Igreja Adventista no mundo. Bom, eu tenho um exemplo aqui. Aqui é uma lição da Escola Sabatina, tá? Aqui é uma lição da Escola Sabatina. E aqui tem um mapa, sempre atrás de uma lição da Escola Sabatina, é como se fosse uma revistinha de estudos. E a gente vai fazer um vídeo sobre a lição da Escola Sabatina, o que é a Escola Sabatina dentro do Adventismo, qual que é a estratégia da doutrinação adventista através desse livrinho aqui, através das décadas. Mas esse livrinho aqui tem uma característica clássica, ele sempre tem um mapinha aqui atrás que mostra alguns resultados, aqui na câmera, alguns resultados da Igreja Adventista no mundo. Então tem um mapinha, né? Aqui essa região aqui, e aqui tem os números do que a igreja está alcançando no mundo. E a grande maioria desses números aqui são corretos em termos assim, de igrejas, grupos, etc. Existe existe um inchaço aqui na maioria das vezes em termos de membros, tem um Photoshop aqui. Mas a Igreja Adventista, ela não é uma máquina de evangelismo, ela não é uma máquina de instituições, ela é simplesmente uma organização no mundo que corresponde a 1/15, talvez, dos Mormons. Então, os Mormons são muito, mas muito, eu não estou falando um pouquinho não, eles são muito maiores do que a Igreja Adventista. Eu posso dar um exemplo. Os Mormons são como se fosse um gigante, a Igreja Adventista é como se fosse uma criança de 5 anos de idade. Agora, eu vejo pastores adventistas tacando pedra nos Mormons. Eu vejo com muita frequência, aliás, nesse mesmo vídeo, tacando pedra nos Mormons. Ué, mas os Mormons não têm frutos? Por exemplo, Mormons não bebem café, Mormons não bebem bebida alcoólica, Mormons não fumam, Mormons ajudam humanitariamente centenas de países, Mormons ajudam várias organizações sem fins lucrativos, os Mormons alimentam, os Mormons vestem, os Mormons fazem todo tipo de benefícios para as pessoas. Então, os Mormons estão dando frutos, muitos frutos, 10, 15 vezes mais frutos do que o Adventismo. E eu vejo pastores adventistas atacando os Mormons. Ou seja, quem você quer comparar nessa situação? Uma criancinha de 5 anos, que representa a Igreja Adventista? Ou os Mormons, uma organização gigantesca, muito maior, mas dezenas de vezes maior do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia? E só para você ter uma ideia clara, eu vou colocar aqui na tela um exemplo da diferença gritante entre, por exemplo, os Mormons e outras organizações com relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que praticamente tem o mesmo tempo de vida. É quase igual, a diferença nem é tão grande assim. Ou seja, uma organização como os Mormons, que tem um valor de 100 bilhões de dólares, e agora teve uma pessoa que resolveu colocar a boca no trombone, e parece que esse valor aumentou para 200 bilhões de dólares em valor organizacional, enquanto a Igreja Adventista, se muito, está na casa dos 20 bilhões após quase 200 anos de história. Portanto, atribuir o valor de outros negócios da empresa, de outros negócios da organização, como escolas, hospitais, universidades, é no mínimo contraditório. Então as pessoas tentam fazer um link entre Ellen White e Joseph Smith, que é o pai, vamos dizer assim, da congregação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons. E segundo algumas propostas, né, que foram feitas, a prima de Ellen White, antes de Ellen White ser até chamada para o ministério profético, já exercer esse ministério que nós conhecemos na Igreja Adventista, se casou com Joseph Smith, sendo uma das esposas dele, e aí então, porque ela era prima de Ellen White, logo Ellen White agora copia Joseph Smith. E segundo
este vídeo, não é? Há muitas similaridades, há muitas semelhanças entre o que Ellen White falou e entre o que o Joseph Smith falou. Bom, se você assistiu o episódio número 1 de Sonhos e Visões, que está aqui nesse canal, você percebeu que no vídeo, na frente do vídeo, foram colocadas as visões de Joseph Smith e Ellen White, lado a lado. E nós fizemos várias leituras com o texto original de Ellen White e com o texto original de Joseph Smith. Eu não sei qual é o nível necessário de escolaridade que você precisa, quantas faculdades você precisa ter, quanta experiência, quantas faixas pretas no jiu-jitsu você precisa ter para conseguir entender que ambos estavam falando absolutamente da mesma visão. Eu vou falar novamente o termo visão. Nós não estamos falando de escritos, nós estamos falando de visão. Ambos defenderam que tiveram visões. E ambos disseram que as visões foram originadas por Deus. Ok? Então, antes de você entrar em qualquer argumento literário, eu quero dizer aqui para você que todos os textos relacionados e colocados na tela são relacionados a visões. Por isso que o título do episódio se chama Sonhos e Visões. Portanto, todas essas visões não foram textos que foram extraídos de outro lugar. Ellen White não disse que foi inspirada a escrever alguma coisa. Não. Ela recebeu uma visão. Ok? Então você entende, eu não sei quantas faculdades você precisa ter para ler os dois textos, ver que os dois estão afirmando que receberam visões e que essas visões são idênticas. Você não precisa de... acho que você precisa talvez do 3º grau primário para conseguir entender isso. Muito maiores são as divergências do que as convergências. Muito maiores são as diferenças existentes entre o pensamento daquilo que Ellen White propõe e as ideias de Joseph Smith. Mas é um abismo realmente de diferença entre as nossas crenças e as dele. Você percebeu o que ele fez? Entre os dentes ali, entre ali a passagem do dente e do ar, você percebeu o que ele fez ali? Ele usou o termo crenças no final. Ele percebe que existem similaridades, ele precisa assumir isso de uma forma ou de outra. Ele precisa assumir, mas ele precisa assumir mostrando, falando assim, pegando a cabeça do adventista que está assistindo o vídeo e virando para o outro lado e falando assim, olha, tem similaridades, mas olha para as nossas crenças. Olha para as nossas crenças. Tem similaridade, mas olha para as nossas crenças, elas são diferentes. É óbvio que são diferentes. É óbvio que são diferentes. A não ser que você esteja chamando um membro da igreja adventista de idiota. A não ser que você realmente acredite que o adventista do 7º dia não consegue pensar por si mesmo. A não ser que você acredite que as pessoas que enviaram o link do meu vídeo sejam pessoas que realmente não têm capacidade cognitiva de pensar e de avaliar que mormons são diferentes de adventistas no campo doutrinário, no campo de crenças. É óbvio que eles são. Chega a ser ridículo eu ter que chegar num vídeo desse e falar o seguinte, meu amigo, você não precisa explicar para um adventista pensante que existe uma diferença doutrinária de crenças entre adventismo e mormonismo. Sabe por quê? Porque os adventistas que frequentam, que vão todo sábado para a igreja, eles são profissionais. Ali dentro você tem médicos, você tem açougueiros, você tem mecânicos, você tem cirurgiões, você tem donas de casa, você tem financeiros, você tem pessoas que são bancários, você tem consultores, você tem pintores, você tem engenheiros. Adventistas não são idiotas, eles não são burros. Adventistas não passa pela porta da frente da igreja e deixa o cérebro dele na porta e entra na igreja. Você não precisa chamar o adventista de estúpido.
É óbvio que ele sabe que existem diferenças de crenças e de doutrinas entre adventistas e mormons. Respeite o adventista, respeite a inteligência do adventista, respeite a inteligência dessas pessoas que pagam o seu salário através do dízimo. Respeite essas pessoas, donas de casa, pais de família, que entendem, que sabem que existem diferenças. Porque se não houvesse diferença, estava todo mundo feliz junto, no mesmo culto, batizando os mortos e guardando o sábado. As visões dos dois profetas, são duas organizações que possuem profetas. Dois profetas que tiveram visões. Ambas visões, e múltiplas vezes, essas visões são similares porque foram inspiradas pelo mesmo demônio. E você é pastor de uma organização que defende essa visão e essa interpretação, as similaridades, defende as similaridades entre mormonismo e adventismo, você defende isso, porque você acredita em absolutamente tudo que Ellen White escreveu, você vai acreditar automaticamente, consequentemente, em tudo que Joseph Smith escreveu. É muito fácil você tirar conclusões a partir de alguma pessoa diante dos críticos desta pessoa. Você sempre vai chegar às conclusões equivocadas. Quer um exemplo bem claro? Se você chegar a entrar num site de ateus, onde tem lá os problemas na Bíblia, os erros da Bíblia, ou os plágios da Bíblia, e a gente vai falar sobre isso aqui, você pode chegar à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, de que ela plagiou, de que ela copiou, de que ela tem vários erros e etc, etc, etc. Bom, mas você quer entender o que é a Bíblia, o que ela pode fazer por você, leia a Bíblia. Se você vai para os sites dos críticos para tentar entender a Bíblia, aí você vai chegar a conclusões equivocadas acerca da Bíblia. Então, quer saber o que a Bíblia ensina? Não vá para os críticos da Bíblia, vá para a Bíblia. Muito bem! Olha aqui, é bem treinado, ele não é bem treinado? Olha só, se você ouvir os críticos da Bíblia, se você ouvir uma pessoa falando contra a Bíblia, para onde você vai? Você vai para a Bíblia. É óbvio. Eu concordo 100% em gênero, número e grau. E é por isso que aqui no Para Que Possamos, nós utilizamos os textos de Ellen White. É por isso que aqui nesse canal nós utilizamos os textos originais, não os textos manufaturados pela casa publicadora. Não as traduções tendenciosas da casa publicadora. Não os esquemas literários feitos dentro da casa publicadora para gerar novos livros, novas meditações, novas lições. Livros como esse aqui, ó. Livros como essa lição da Escola Sabatina, que são exclusivamente para manter o Adventismo Sétimo Dia distante do original de Ellen White. Do original. Por isso que nós vamos montar uma estante virtual. E, aliás, eu estou dando um spoiler. Eu acho que no vídeo de hoje, que vai no ar hoje, eu vou mencionar isso. Mas vou mencionar de novo. Que vem aí uma estante virtual com todos os livros originais. E os jornais também. Todos os jornais publicados desde 1842 até 1994. Vem aí uma estante virtual como nunca o Adventista do Sétimo Dia teve acesso. Sem a ajuda da casa publicadora brasileira para traduzir para você, para fazer uma mastigação para você entender melhor, né? Mas eu concordo com ele. Você quer ir à fonte, quer entender o que está acontecendo? Vai à fonte. Mas olha o que ele fala logo na sequência. Olha o que ele vai falar. Ele acabou de dizer, vai na fonte. Ele acabou de falar, vá na fonte. Não falou? Você acabou de ver. Olha o que ele vai falar na sequência. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu estava dialogando com uma pessoa, e quando eu fazia faculdade de teologia, eu dialogava com alguém e eu fazia sérias críticas a Nietzsche, pelo fato dele ter escrito coisas assim estranhas, e eu já tinha lido sobre Nietzsche, e como ele era um ateu que falava contra a religião, a fé, etc. E o indivíduo disse, não, você entendeu tudo errado, não era assim, Nietzsche não fez... Aí eu disse, não, é assim. E ele virou para mim e disse, quantos livros você leu de Nietzsche? E eu fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha lido um livro de Nietzsche. Porque eu nunca tinha lido um livro de Nietzsche. Porque eu nunca tinha lido um livro de Nietzsche. E não aconselho ninguém a ler. E não aconselho ninguém a ler. E não aconselho ninguém a ler. Olha pro rosto dele.
Olha bem para o rosto dele, olha para o rosto desse pastor. Ele agora, o cérebro dele está tentando processar o que ele acabou de falar. Lá no começo, ele falou para você, se atacarem a Bíblia, vá para a Bíblia. Agora ele falou o seguinte, eu atacava Nietzsche sem ter lido Nietzsche. Aí eu fui lá e li Nietzsche. E agora qual que é a recomendação que ele faz para você, membro? Qual que é? Não vá ler Nietzsche. Não vá à fonte. Agora, como ele traduz isso rapidamente para a questão de Ellen White? É muito simples. Ele vai lá e fala para você, vá na fonte que eu estou falando para você ir. Agora, presta atenção. Se ele falou uma coisa com a Bíblia, o mesmo deveria ser para qualquer outro estudo, para qualquer outra análise, para qualquer outro teste. Mas agora ele fala o seguinte, não. Nietzsche, você não precisa ir. É isso mesmo? Nietzsche, você não precisa ir. Ah, não, se é opositor de Ellen White, não, você não precisa ir. Venha para os nossos estudos. Ou melhor, deixa que eu traduzo para você. Deixa que eu mastigo para você. Não é verdade? Isso é uma contradição em si mesmo. Ele vai lá, com a mesma boca, ele fala uma coisa, com a mesma boca, ele fala outra. É impressionante. E o engraçado é que tem muita gente falando amém para isso. Não percebem a estratégia que os pastores têm em transformar um argumento inicial e destruir o mesmo argumento poucos segundos depois. E essa cara que ele está fazendo aí, ou desse lado aqui, essa cara que ele está fazendo aí, é o quê? É pensando, por que eu falei isso? Que besteira que eu fui falar, que exemplo ruim que eu fui dar. Porque eu acabei de falar para eles irem na fonte. Eu acabei de dar o meu próprio exemplo de não indo na fonte e criticando. Mas aí eu já estava fazendo teologia, já tinha minha cabeça assim bem fundamentada, bem formada no que eu creio, fundamentada na palavra de Deus. Eu disse, não, eu vou ler então. Pois é. Então qual foi a razão pela qual ele decidiu ler Nietzsche? Sabe por quê? Porque ele já estava fazendo teologia. Aí ele dá uma carteirada. Não, eu estou estudando para ser pastor. Eu estou estudando para ser um teólogo. Então eu posso ler Nietzsche. Eu tenho condições de aguentar o tranco. Eu tenho condições, sou uma pessoa que estou me educando. Tenho condições de ler Nietzsche. Agora você, membro da Igreja Adventista, você, membro, você que não está fazendo teologia, você que tem que acordar cedo, pegar o ônibus, pegar o trem, cuidar da sua família, você que paga o salário dele para ele vir na frente da câmera dizer para você, olha, você é inferior, porque eu fiz teologia, eu aguento ler Nietzsche, agora você não lê não. Você acredita em mim. Você acredita em mim. Porque eu tenho as credenciais para pegar um livro de Nietzsche, ler e não sair por aí defendendo o ateísmo. Eu consigo, mas você não consegue. Tá bom? A falta de respeito de um pastor adventista do sétimo dia com os seus próprios membros, é absurdo. Se você é membro da Igreja Adventista, você está vendo esse vídeo, isso aqui é um exemplo claro de como eles pensam nos bastidores com relação a vocês. Você, membro da Igreja Adventista, é assim que ele considera a sua inteligência. Você não é capaz. Você não é capaz. Sabe o que você é capaz? Você é capaz de ouvir, assistir o vídeo dele e abaixar a cabeça e não procurar outras fontes. Aliás, a Casa Publicadora Brasileira é o centro mundial de todos os escritos perfeitos, doutrinários, apologéticos e interpretativos da Bíblia que você pode imaginar na face dessa terra. Não vá procurar nenhuma outra fonte. Apenas a Casa Publicadora Brasileira. Isso é te chamar de imbecil na sua cara. Ah, se criticarem a Bíblia, vá para a Bíblia. Agora, se houverem críticos de outras fontes, como o de Ellen White, por exemplo. Não. Leia o nosso material. Sendo que ele mesmo não se deu ao luxo, não se deu ao trabalho de ir ler Nietzsche antes de fazer as críticas que ele estava fazendo a Nietzsche. Eu aqui não estou defendendo Nietzsche. Eu não preciso vir aqui defender Nietzsche.
Mas a atitude dele e o que Deus colocou na boca dele nesse vídeo, o que Deus colocou na boca dele nesse vídeo foi só para você ter um exemplo dele mesmo, da própria boca dele, de que tudo que ele fala, ali dentro desse contexto, desse vídeo, desse trecho, tudo que ele falou nesse trecho, significa o quanto nada do que ele fala pode ser levado a sério. Além do fato de ele te considerar um imbecil, uma pessoa que não consegue pegar um livro, pegar um canal do YouTube, pegar qualquer outra fonte que não seja da casa publicadora brasileira. Você não tem condições, você não tem maturidade intelectual, teológica para conseguir absorver qualquer informação. Sabe por quê? Porque você é um membro limitado. Você não é como eu, que fiz teologia. Você entende onde eu quero chegar? Pastor evangélico, membro da igreja evangélica, se o seu pastor da sua igreja evangélica te tratar dessa forma, você vai fazer o que com ele? Tem outros que leram e tomaram um ranço da igreja adventista por alguma razão e agora se tornam inimigos da igreja. Agora eu tenho que falar contra isso. Eu acho assim interessante e honesto, sabe, quando uma pessoa ela discorda de algum ponto, eu não quero ser adventista, ok, vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida, vá cuidar da sua vida, vai fazer o que você... Não, a necessidade, eu tenho que sair e tenho que falar mal. Por quê? Porque é importante ser assim, né? Não basta sair, eu tenho que sair falando mal. Então, nesse trecho agora, ele defende que ele acha honesto uma pessoa discordar do adventismo, ele acha honesto uma pessoa simplesmente falar, olha, eu não quero mais ser adventista, mas ele acha desonesto, errado, ele acha vil uma pessoa sair da igreja adventista falando mal do adventismo. Deixando claro, do adventismo, não do adventista. E eu disse isso agora na live que nós fizemos com a Lilian e outros vídeos. Dentro do campo da crítica ao adventismo, nós criticamos o adventismo, nós não criticamos o adventista. Membro adventista do sétimo dia, número 1, é sincero no que acredita. Número 2, crê piamente em absolutamente tudo o que é apresentado no púlpito. 3, contribui financeiramente para a organização. 4, ele é voluntário dentro da igreja, ele trabalha o que for necessário para fazer a igreja acontecer. 5, ele prega o evangelho da igreja. 6, ele ajuda a todas as pessoas que estão fora do ambiente adventista, independente se eles são adventistas ou não. Porque eu nunca vi uma pessoa dentro da igreja adventista entregar uma cesta básica para uma pessoa somente se ela for adventista. Isso mostra que as pessoas dentro da igreja adventista são pessoas que são fiéis a Deus, e são fiéis também ao seu próximo, a ajudar. O adventista do sétimo dia é benevolente. Ele ajuda, ele auxilia, ele trabalha, ele dá o sangue, ele se desenvolve, ele canta, ele louva. O adventista do sétimo dia não tem nada a ver, ele não está sendo perseguido, ele não está sendo massacrado, ele não tem um alvo nas costas. O adventismo, a organização adventista, o CNPJ, essa é a conversa, incluindo os funcionários dessa organização, dos quais esse pastor faz parte. Portanto, não existe perseguição a adventistas. Existe uma crítica clara, direta, documental ao adventismo. Que isso fique claro para você. E outra coisa, sair da igreja adventista, isso que ele fez, eu não acho honesto a pessoa falando mal da igreja. Falar mal de uma organização é a mesma coisa que os pastores falam da igreja católica no púlpito das igrejas adventistas. É a mesma coisa que os pastores adventistas falam das igrejas evangélicas em cima do púlpito da igreja adventista. Pastores adventistas falam mal de qualquer igreja que for necessária, principalmente para defender a organização. Dentro do templo, em cima do púlpito, com a Bíblia aberta na frente deles. Agora, você vem falar para mim que você não quer que o membro que finalmente conseguiu se libertar desse engodo que é o adventismo não venha falar mal do sistema, da organização? Isso soa até como uma ameaça para o membro que está pensando, nossa, então nem vou sair, porque o pastor falou que não pode falar mal, eu vou ficar quieto, vou calar minha boca. Todos têm liberdade constitucional
de falar o que for necessário sobre qualquer item. Isso se chama liberdade de expressão. Simples assim. Isso se chama liberdade de expressão, de exposição de ideias. Então, para que possamos não falar besteira, para que possamos não errar, para que possamos não divulgar mentiras, para que possamos ser responsáveis e não irresponsáveis, para que possamos tudo isso, nós precisamos ir às fontes. E aí ele vira um pastor de stand-up, né? Stand-up comedy, fazendo a relação e trazendo a relação do nome do nosso canal, que muito obrigado, agradecemos o marketing aí, de coração, a divulgação do canal, para que possamos. E muito mais relevante ainda são os termos que ele menciona, como mentira, como desonestidade, talvez, como irresponsabilidade, né? Só que no final deles, depois ele termina os trocadilhos, ele fala ir às fontes, ir às fontes. Lembre-se sempre, quando ele fala ir às fontes, ele não está falando dos textos originais que nós estamos mostrando no canal, não é isso. Ele quer que você vá para a casa publicadora brasileira do amigo dele, Michelson Borges. É isso que ele quer. Ele quer que você vá para a casa publicadora. Fontes são as fontes mastigadas da casa publicadora brasileira, da fantástica fábrica de interpretações. Eu não sei, eu acho que no caso o Michelson Borges seria o equivalente ao Willy Wonka da fábrica de chocolates, porque ele precisa ser criativo para criar tantas coisas interessantes dentro da casa publicadora. Então, para que possamos ir às fontes, todos os vídeos desse canal tem as notas de rodapé, tem os locais onde você pode encontrar, tem os livros originais, tem as datas originais, tem as cartas originais. Esse é o nosso trabalho, é justamente isso. Pegar as fontes. As fontes. Pense nisso, as fontes. Nós não estamos colocando em pé de igualdade, até porque nem ela aceitava isso. A Igreja Adventista não aceita isso, não diz. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Em nenhum lugar você vai ver a Ellen White ser colocado em pé de igualdade com a Bíblia. Pois é, não existe nenhum registro, não existe nada, absolutamente nada na história de toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia como organização, de alguma menção colocando os escritos de Ellen White no mesmo patamar que a Bíblia, certo? Ok, vamos ler então um exemplo. Primeiro exemplo, embora os adventistas do sétimo dia não considerem os escritos de Ellen White como um acréscimo moderno ao cânon das escrituras, e aqui eu faço uma pausa para você, embora os adventistas do sétimo dia significam os membros, não a organização, reconhecemos, e agora a organização fala, neles a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia. O mesmo grau de qualidade, a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia. Agora, você fala isso para um membro da Igreja Adventista, que eles citam no começo, Adventista do Sétimo Dia não consideram os escritos de Ellen White um acréscimo moderno ao cânon das Escrituras. É óbvio, tenta colocar Ellen White dentro da Bíblia para você ver o que acontece com você. Olha, pega a Ellen White, enfia dentro da Bíblia e tenta apresentar para a academia de teologia, academia séria de teologia. É óbvio que você não vai conseguir. Então, um membro, volto a dizer, inteligente, um membro que é sábio, um membro que pensa, ele sabe, olha, os Adventistas do Sétimo Dia não consideram. Agora, eles falam como organização. Reconhecemos neles a mesma qualidade e grau de inspiração dos escritores da Bíblia e consideramos sua autoridade de ensino seja igual à da Bíblia para os Adventistas do Sétimo Dia. E eles têm que fazer uma distinção porque é aí que a seita ela se mostra uma seita. Porque o que Ellen White significa para um membro, para você evangélico? O que significa? Não significa absolutamente nada. Nada. Como é que você coloca... Nem Calvino, as pessoas discordam dentro da própria academia, discordam de Calvino. Ninguém coloca Calvino dentro num patamar. Ninguém coloca outros escritores num patamar, incluindo Martinho Lutero. Agora, para os adventistas do sétimo dia, não, sim, tudo isso se aplica.
dentro de um quadrado chamado Organização Adventista do Sétimo Dia. Isso foi escrito no artigo O Conselho Mundial olha para os Adventistas do Sétimo Dia, na revista Advent Review and Sabbath Herald, 30 de março de 1967, na página 12. Vá para as fontes, não é, pastor? Para as fontes, né? Está aqui um exemplo. Vamos pro próximo. Rápido aqui. Então, nós acreditamos que a senhora White foi uma profetisa para a Igreja de Cristo hoje. Igreja de Cristo hoje? O que eles querem dizer com isso? E assim como as mensagens dos profetas foram recebidas nos tempos antigos, suas mensagens devem ser recebidas no tempo presente. Em outras palavras, da mesma forma como o profeta Isaías falou no passado, nos tempos antigos, Ellen White fala para o tempo de hoje. Ou seja, Ellen White e Isaías está no mesmo patamar, na mesma linha. Isso foi escrito em 1928, nem faz muito tempo. 1928, Francisco Wilcox, a fonte de inspiração da Sra. White, Advent Review and Sabbath Herald, 4 de outubro de 1928, página 11. Essas publicações são oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, pro próximo, último, tá? Só vou colocar esses 3, não precisa colocar mais, senão esse vídeo já está longo aqui, já deve estar com uns 40 minutos. Acreditamos que a revelação e a inspiração da Bíblia e dos escritos de Ellen White são de igual qualidade. A superintendência do Espírito Santo foi tão cuidadosa e meticulosa em um caso quanto no outro. Ronnie Graybill, o papel de Ellen White na formação da doutrina, Revista do Ministério, outubro de 1981, página 8. Adventistas falam pelos dois lados da boca, e eu não digo os membros, eu digo os líderes, pastores, presidentes, diretores de campo, colportores, obreiros, eles falam dos dois lados da boca, dos dois lados, tá? Agora, esse pastor, primeiro, além de ele ser amador, porque ele é amador, ele faz umas afirmações amadoras aqui que um pastor um pouco mais experiente não faria. Ele precisa de muita ajuda e muito conselho de pastores experientes da Igreja Adventista, muitos deles já jubilados. Conheço vários e posso passar os contatos dele para esse pastor desse vídeo. Você precisa ser aconselhado, você precisa ser treinado, você precisa ter o que nós chamamos aqui de oversight. Você precisa de alguém fazendo um oversight sobre você, pastor. Você realmente precisa de treinamento antes de ter um canal no YouTube. Bom, esse é o final do vídeo. Ele fez um argumento no vídeo dele também, comparando um texto hindu com o texto de João na Bíblia com relação ao verbo, e o verbo era Deus. Ele faz um comparativo com o texto hindu. Ele também faz um comparativo da história da Arca de Noé, que veio algo similar anterior ao período de Moisés. Ele fala que isso foi inspiração de Deus ou foi inspiração do demônio. Bom, essas respostas para esse caso, e principalmente a questão dos plágios de Ellen White, inclusive a reunião do pai do Ted Wilson e as minutas das reuniões com os advogados, o relatório Velvet, por exemplo, outras reuniões também que aconteceram entre os advogados do Walter Ray com relação ao livro Mentira Branca, ou White Lie, todos os livros que foram plagiados sem a menção dos autores originais por Ellen White, o que é um roubo, né? Um roubo. Outros pontos como os aumentos que Ellen White criou dentro dos seus livros, aumentando as histórias da Bíblia com cenas que nunca existiram, momentos que nunca existiram, sensações que nunca existiram e itens adicionados à Bíblia que nunca fizeram parte do cânon. Exemplos, por exemplo, de livros que nunca foram publicados no Brasil e que são um verdadeiro vexame para a Igreja Adventista com relação aos escritos de Ellen White. Então, quando se trata de plágio, aguarde, porque nós iremos trazer muitas informações para vocês e sempre na tela do seu computador, na tela da sua televisão e na tela do seu celular. Aliás, como eu disse nesse mesmo vídeo, na nossa estante virtual que está vindo aí, você vai ter acesso a absolutamente tudo de forma gratuita, direta e acessível em português para você ver. Portanto, deixe um pastor adventista utilizar textos hindus. Deixe um pastor adventista utilizar textos históricos
de Gilgamesh para defender Ellen White. E só mais um lembrete importante, ok? Muitas pessoas consideram que Ellen White é uma profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, uma outra comunidade, de uma outra religião, de um outro movimento religioso, os espíritas, eles consideram Ellen White de uma outra forma. E eu descobri, graças a um comentário na nossa conta no Instagram, de uma pessoa que compartilhou conosco esse website. E nesse site, Ellen White, primeiro, é considerada uma médium pelos espíritas. Por qual razão ela seria considerada uma médium pelos espíritas? Segundo, além de ser considerada uma médium pelos espíritas, ela também é considerada uma médium plagiadora. Portanto, os espíritas consideram Ellen White como ela foi e o que ela era. E não existem autoridades maiores do que os próprios espíritas para saber quando alguém está falando com os espíritos. Pastores adventistas vão no fundo, lá no fundo das profundezas, buscar qualquer argumento para defender a falsa profetisa adventista. Mas novos episódios vêm aí. Vídeos e respostas não são muito legais de fazer, mas se a verdade precisar prevalecer, mais vídeos e respostas virão.